Olá, meus queridos alunos do oitavo ano, bom dia a todos. Aqui quem está falando com vocês é o professor Gabriel, professor de matemática. E nós estamos aqui nessa manhã de quarta-feira para darmos continuidade aos nossos estudos, agora, do livro didático. Na aula passada, na aula 3, nós estudamos sobre os números racionais e também as frações e as dízimas periódicas, como transformar essas dízimas e também os números decimais em frações. E hoje nós vamos estudar sobre as potências e as suas propriedades, certo? Então eu peço já a todos vocês que peguem o caderno e o livro para acompanhar aqui a nossa aula, tá ok? Então já anotem aí a data de hoje, dia 24 de fevereiro, aula de matemática, aula 4 e propriedades de potência, certo? Então vamos começar aqui com a propriedade, ou melhor, com as propriedades da multiplicação e da divisão de potências. Então vejam aqui, eu tenho a nossa primeira propriedade da multiplicação, que ela se mostra da seguinte forma. Eu tenho aqui A elevado a N vezes A elevado a M, que é igual a elevado a N mais M. Professor, não entendi nada o que significa isso que o senhor acabou de mostrar para mim. Significa o seguinte, meu querido aluno. Eu tenho aqui, veja que tenho A vezes A. Vamos olhar primeiro esses dois A's. Eles são a nossa base. Então, nós percebemos aqui que essas propriedades, tanto da multiplicação como na divisão, que nós já vamos dar uma olhada, já vamos analisar, as bases têm que ser iguais. Então, quando você encontrar uma multiplicação de potências em que o número da base for igual, e você estiver multiplicando essas duas potências, você vai fazer o quê? Você vai repetir a sua base, e somar os expoentes. Olha só, ele repetiu a minha base A e somou os expoentes. Os expoentes eram M e N, então ele colocou N mais M. Então, você percebe que essas letras A, M e N são números, Eles representam números quaisquer que eu posso encontrar em um exercício, ou que eu posso também escolher para fazer um cálculo, um número qualquer, um número tanto do nosso conjunto dos números naturais, inteiros e racionais, como nós já estudamos. Então, essas letras representam números. Olha só dois exemplos aqui embaixo. Eu tenho aqui 5 elevado ao cubo vezes 5 elevado à quarta potência. Vejam só, as duas potências, a base delas é 5. Os dois têm base 5. Então, já cai na nossa propriedade de potência aqui, de multiplicação. A base é a mesma, que é o 5. Então, o que vai acontecer? Eu vou repetir o 5. Eu estou fazendo a mesma coisa que diz a nossa propriedade. Repetir a minha base, que é o 5, e os expoentes eu vou somar. Quem são meus expoentes? 3 e o 4. E eu vou somar esses expoentes, certo? Então, eu vou ter aqui 5, que é a minha base, elevado a 3 mais 4, 7. Tá ok? Então, sempre que eu encontrar duas potências em que a base for igual, o que eu vou fazer? Eu vou repetir a base e os expoentes eu vou somar, ok? Então, olha aqui. Repetir a base, que é o 5, e somei os expoentes. 3 mais 4, 7. Ok? Próximo exemplo aqui, agora uma fração. Eu também posso usar, um número racional que nós já estudamos. Então, o que eu vou fazer? A minha base aqui é a mesma, 1 sobre 3, 1 sobre 3. Eu vou repetir ela. Então, tem aqui, 1 sobre 3, entre parênteses, tá? E vou somar os seus expoentes. 2 mais 2. 2 mais 2. Estou fazendo passo a passo para que a gente possa compreender bem, tá? Depois a gente vai fazendo mais rapidamente os nossos exemplos, os nossos exercícios, ok? Então aqui, a minha base é 1 sobre 3 e os expoentes eu vou somar. 2 mais 2, 4.
Pronto, tem aqui o resultado dessa multiplicação de potências de mesma base, ok? Bem simples. Ah, professor, mas o senhor não resolveu essas potências. A ideia aqui é apenas nós compreendermos o que diz essas propriedades. Primeiro aqui da multiplicação. Nós não estamos procurando saber qual é o resultado dessa potência, certo? Agora, vamos aqui para a divisão, né? Vejam só, se nós formos analisar, as bases são as mesmas. Eu tenho A e tenho A, certo? Então, é a mesma coisa. Tanto na multiplicação e na divisão, essas duas propriedades servem quando as bases forem iguais, ou seja, o mesmo número nas duas potências, certo? Então, aqui, quando eu tiver duas potências de bases iguais, certo? E elas estiverem se dividindo, né, na forma de uma fração ou sem ser na forma de uma fração, o que vai acontecer? Eu também vou repetir a minha base, mas agora eu não vou somar os expoentes, eu vou subtraí-los. Então aqui, ó, vai ficar a elevado a n, que é da primeira potência, menos o expoente da segunda potência, n menos n. Ok? Vamos ver aqui dois pequenos exemplos para que a gente possa entender. Então aqui eu tenho, no nosso primeiro exemplo, eu tenho 3 sobre 4 dividido ou sobre 3 ao quadrado. O que nós vamos fazer? Primeiro eu olho, a base é igual, que é o 3. Então, como diz a nossa propriedade, a gente repete a base. A base é 3, então eu vou repetir. E vou subtrair os expoentes. Quem são meus expoentes? 4 e 2. Então, primeiro 4 e depois menos 2. Ok? Agora aqui nós vamos ter a base 3 e vou subtrair os expoentes. 4 menos 2, que é 2. Correto? Então, consegui aqui simplificar, reduzir, né, essa divisão de potências com a base igual. Correto? Próximo exemplo, nós temos aqui, agora, frações, mas a ideia é a mesma. O que eu vou fazer? Elas estão se dividindo, a base é igual, então eu faço o quê? Vou repetir a minha base. 3 sobre 5 é elevado a quanto? Os expoentes sendo subtraídos. Vou subtrair 3 menos 6. 3 menos 6, certo? Agora vou ter aqui, vou subtrair esses expoentes. 3 sobre 5, né? E aqui 3 menos 6 é igual a quanto? Lembra lá da nossa regra. Subtração de números, né? Os sinais deles são diferentes. O 3 é positivo, o 6 é negativo. Eu subtraio. 6 menos 3 é 3, certo? E vai ficar o sinal do maior. Quem é o maior é o 6, então o sinal dele vai ficar negativo. E por aqui eu termino a nossa divisão de potências de mesma base. Deu para entender? Eu espero que sim. Agora nós vamos para mais algumas propriedades que eu vou mostrar para vocês na segunda parte dessa nossa aula, certo? Vou dar aqui um tempinho para que vocês possam copiar e anotar no caderno de vocês, certo? Então aqui vocês vão dar pausa no vídeo para anotar tudo, tá? E ficar registrado no caderno de vocês e depois poderem fazer a atividade, certo? Então até daqui a pouco.